Meus amigos e minhas amigas, estamos diretamente de Setenil de las Bodegas. Nada mais, nada menos do que a única cidade no mundo construída embaixo de uma pedra. Meus amigos, sabe o que é o mais impressionante? É que essa pedra, ela serve como teto real das casas. Essas casas que estão aqui, mano, elas estão aqui há 700 anos. Pensa só, não é absurdo. Vem comigo que essa talvez seja a cidade mais única que eu já fui na minha vida, mano. Embaixo de uma pedra. Vamos lá. Amigos, quando eu pensei que já tinha visto de tudo, cidade com a ponte mais bonita do mundo, cidade inteira de palafita, cidade que parece um conto de fadas, cidade onde adoram ratos, por fim veio essa surpresa maluca, uma cidade embaixo de uma pedra. Bom, meus queridos, que esse lugar é único, vocês já conseguiram ver logo de cara, né? Mas a história de Setenil de las Bodegas é ainda mais interessante e louca justamente por essa pedrona braba aí. Se liga só nesse resuminho que cobre 2000 anos em menos de 2 minutos. A região de Setenil já era habitada na pré-história. Os primeiros humanos usavam essas cavernas naturais como abrigo, exatamente como algumas casas fazem até hoje. No período romano, por volta do século I a.C., essa área era usada principalmente para agricultura. Os romanos cultivavam uva, azeite e grãos aqui, aproveitando o solo fértil e o clima ideal da Andaluzia. Mas a cidade começou a tomar forma mesmo foi na Idade Média, com a chegada dos mouros, que eram os árabes e os bereberes vindo do norte da África. Eles construíram uma fortaleza lá no alto da cidade e transformaram o vale num ponto estratégico de defesa. E óbvio, funcionou. Os cristãos tentaram invadir Setenil 7 vezes durante a Reconquista e falharam em todas. A cidade só foi reconquistada na 7ª vez em 1484. Daí vem o nome Setenil, que seria ali uma abreviação de Septenil, em latim 7 vezes nada. Depois disso, eles começaram a plantar videiras, usar as cavernas para guardar vinho e azeite. Por isso, o nome completo virou Setenil de las Bodegas, porque era uma cidade cheia de adegas. E desde então, os moradores continuaram construindo suas casas e aproveitando a rocha como um teto natural e que protege do calor no verão e do frio no inverno. É uma mistura de esperteza, adaptação e resistência que atravessou séculos e continua viva até hoje. Se liga só, pessoal, o nome dessa rua, Cueva, a Cueva del Sol, porque há dois tipos de ruas aqui, é a Cueva del Sol e a Cueva de la Sombra. Essa daqui é a Cueva del Sol, porque é a que tem mais entrada de luz. O sol dá direitinho aqui embaixo da pedra. Por isso que esses bares todos colocam essa quantidade infinita, que eu sinceramente acho que rouba um pouco a vibe. Tipo assim, olha só. Você só vê essas sombrinhas. Eu acho que rouba legal. Passa uma sensação de que é só bar, não sei. Eu acho que polui a visão do rolê. Pra mim, o mais interessante é esse bar que a gente acabou de entrar, que entra tipo 15 metros embaixo da pedra. Olha só, esse daqui também é outro bar que também entra. Eles usam a pedra como plano de fundo do rolê, mano. E dá pra ver que você sente tipo um clima completamente diferente. Olha só. Olha ali, ó, as mesas até ali em cima. Não, da hora demais. Aqui dentro, mano, é outro clima, outra temperatura. Como se fosse um microclima dentro desse lugar extremamente quente que é essa cidade. Nós estamos agora aqui no verãozão, então o calorzinho tá estalando, viu? Aqui, pessoal, a verdade verdadeira é que é um lugar bem turístico, né? Vocês podem imaginar, se liga só. Tipo assim, as casazinhas são todas tomadas, é tudo bar praticamente. E olha só, o bar, a pedra é o teto do rolê, simplesmente. Olha aqui. Que maluquice, né? Construído embaixo da pedra, mano. Olha. A gente atravessou a pontezinha e agora a gente tá chegando na outra rua. Mano, eu não sei como que passa carro. Olha só isso daqui, velho. Os carros estão passando, as pessoas espremidas. Essa daqui é a famosa Calle Cueva de la Sombra. Aquela ali era do sol porque o sol ainda incidia. Essa daqui, meus amigos, a pedra meio que domina o rolê todo, tá ligado? Não dá pra você ver sol, não dá pra você ver céu. Já é outra experiência. E aqui, ó. A pedra ainda assim tomando
o rolê todo. Ó, que bonito esses trem, mano. Ó, sonho da minha mãe é levar um desse pra casa, mãe. Como é que coloca na mochila? Nó. Aí, eu vou falar pra vocês. O fato de não incidir luz aqui... Não, olha isso aqui. Pra mim é muito bonitinho, mano. É que você desce, papapá. Vamos descer aqui, vamos ver o que tem. Aqui, ó, acho que é... Olha, mano, que beleza. Na moral, nada mal, né não? Ô, meus amigos, eu tenho aqui talvez a maior iguaria de todas. São duas especialidades aqui na região. A gente está na província de Cádiz e aqui eles são famosos pelos azeites, pelo vinho de laranja. E o vinho de laranja, ele não é feito a partir da fermentação. Ele é feito, é tipo um vinho branco, vamos colocar, só que ao invés de ser só vinho branco, eles maceram com a casca da laranja. Aquela laranja que não é tão boa para o consumo. A laranja daqui da região de Andaluzia, ela é mais amargona, então é boa para fazer essa espécie de vermute, né? É um vinho branco, só que olha a cor dele pra vocês verem. Mano, o cheiro tem cheiro de vermute. Vamos provar. Gosto igualzinho de vermute, se você já tomou. Não tem um gosto tão laranjoso como eu esperaria. É um gosto até mais suave, é vermutão. Vinho de laranja, famoso vermute. Nesse copinho aqui eu paguei €1, 15% de álcool. Então, se você quiser, pá, tomar um e diz que é afrodisíaco. Então, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Vai tomar uns 4 desse aqui, ó. Será que é só eu que tô bebendo? Que, mano, em todo lugar que você anda, a pedra, ela é, tipo, a parede, tá ligado? Mano, isso é da hora demais. Muito da hora. Olha. As casinhas também, sabe? Tudo branquinho, mó pitoresco. Olha. Riozinho aqui embaixo. Bem daorinha. Olha isso aqui. La Casita. Que tal, Nena? O que você tá achando desse rolezinho? Encantador. Encantador, perfeito. Tá lindo. Olha só, mano. Só que faz muito calor. Não. Gente, o calor pra mim é o pior. Assim, Não. eu não consigo aceitar nada que fosse maior que 27 graus. Ela já falou comigo que se a gente vier pro verão europeu novamente é término, rompimento. Mas as ruazinhas são charmosas, né não? São muito. Não é uma Ouro Preto não, mas gostosinha no azeite. Olha. Uma coisa que torna Setenil ainda mais curiosa é que, apesar de toda essa beleza, ela, meus amigos, é uma cidade que está pouco a pouco sumindo. Hoje a população é de menos de 3.000 habitantes e essa população vem diminuindo muito nos últimos anos, com uma queda de quase 10% na última década. Algo que, na verdade, não é nem exclusivo só da cidade, não. Isso está acontecendo em várias vilas aqui no interior da Espanha. E quando você olha os dados, você começa a entender o porquê. Cerca de 1 em cada 5 moradores tem mais de 65 anos, ou seja, é uma cidade que envelhece muito, enquanto os jovens vão embora em busca de mais oportunidades. E no fim, fica essa sensação meio estranha de um lugar incrível, interessante, mas que aos poucos vai ficando cada vez mais vazio. Se liguem só que a gente tá subindo, eu quero mostrar um lugar pra vocês que ajuda a contar um pouco da história da cidade. A gente saiu daquela área mais turisticona, estamos subindo e ainda assim, ó, tudo construído na pedra, mano. Ai, da hora demais. Mas tudo bem morto também. Tipo, acho que talvez vocês não saibam, aqui na Espanha, a coisa mais comum do mundo é a tal da siesta. Siesta nada mais é do que você dar uma pausa ali na tarde, de 3 da tarde até 6. A maioria dos estabelecimentos, assim, restaurante, bar, fecha e a galera vai simplesmente descansar, mano. Vai tirar uma siesta, que é tipo uma soneca. Essa é um pouco o ritmo, a velocidade da vida, eu diria que em toda a Espanha, ainda mais no interiorzão desse. Olha isso aqui. Chique, né não? É outra velocidade de vida comparada com a América Latina e quem dirá com os Estados Unidos. Você não bota fé não, linda? Gente, eu estava pensando o quão diferente é esse tipo de vida para os
gringos, para os americanos, frenéticosão. Que eles estão acostumados aqui, tipo, só trabalhar e que a vida é essa. Juntar dinheiro, tipo assim, ficar milionário. Sim, para eles deve ser muito assim, estranho que a vida tem uma pausa, assim. Sim. Você parar no meio da tarde para descansar. Sim. Eu acho legal. Eu morei nos Estados Unidos, eu vou te falar, esse conceito é inexistente. Essa igrejinha aqui atrás de mim, apesar de bem simples, ela ajuda a contar um pouco da história dessa cidade. Como eu falei para vocês, aqui já passou por vários impérios, né? Foi o Império Romano, já foi também os mouros e os cristãos. E quando eles chegaram aqui, quando eles retomaram a guarda disso daqui, eles viram que tinha uma mesquita. Aí eles falaram, mano, já que já tem uma estrutura, vou simplesmente fazer a nossa igreja aqui. Começaram e nunca terminaram essa igrejinha aqui atrás de mim, a igreja da Encarnação. Tá assim, né? Tipo, bem simplesona, como toda a vila também, né? Vamos ser sinceros. Olha só, tudo bem, pá, tranquilão, tá ligado? Não tem nada muito chamativo. Às vezes você vê um Império Espanhol assim, tanto detalhe, riqueza de detalhe e tal. Mas esse vilarejozinho, realmente, não só único, mas também simples. Acho que é a melhor palavra para descrever. E aqui também é construído em um vale. Por isso, também, uma das razões de ser tão estratégico e todo mundo querer tomar, olha aqui. Bom, meus amigos, ficamos assim. Espero que vocês tenham curtido a famosíssima Setenil de las Bodegas. Ó, papo reto, eu achei chuchuzinho demais. Jamais moraria, mas para visitar, passar um final de semana com a cremosa ou com o cremoso, se for o seu caso, nó, filezinho demais. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e, como sempre, um beijo e nos vemos no próximo videozinho.